Queridos irmãos, mais uma boa noite. Estamos aqui para estudarmos um pouquinho o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura desse livrinho aqui, Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1, na lição 43, que Antônio de Aquino nos fala assim: errar, arrepender-se, expiar. Temas da mais alta importância e que a doutrina espírita traz à luz de forma clara e objetiva para todos aqueles que erram e sofrem e que se arrependem. Se o erro é consequência do estado de inferioridade, da ausência de pensamento equilibrado e organização mental sadia, o arrependimento é, entretanto, o fruto da meditação, do sentimento e do desejo de acertar e não errar novamente. Então, que a gente possa, meditar, sentir e estar sempre com esse desejo de acertar, Porque errar, na nossa condição evolutiva, a gente ainda vai errar muitas vezes, mas o importante é a gente não paralisar e seguir adiante. Então vamos fazer uma breve prece, unindo os nossos pensamentos e dizer assim: querido Jesus, querido ministro Clarencio, aqui estamos, Senhor, pela web, reunidos para o estudo do Evangelho. Que nesses minutos nós possamos ter os nossos pensamentos e sentimentos bem abertos às palavras de Jesus. Nos envolva todos os lares que estão aqui sintonizados e que possamos ter minutos tranquilos de estudo, graças a Deus. Então, iniciando o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos continuar os estudos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 17, itens 5 e 6 da parábola do semeador. Então, lá no item 5, Jesus, começa falando, sobre a parábola do semeador. Então, aqui a gente vai fazer a leitura breve para a gente não perder nenhum trechinho da palavra de Jesus. E começa assim lá no item 5. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira-mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou e todo o povo ficou de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando. Agora Jesus começa a falar. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 70, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto, porém ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e ele se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por um. É uma parábola que está descrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Bom, lá no item 6, Kardec vem fazendo um comentário sobre como essa parábola pode ser entendida por nós nos dias de hoje. Então ele faz um paralelo entre a divulgação espírita e como nós recebemos essa divulgação. E aí ele faz uma série de perguntas que aí a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas antes, a gente gostaria de comentar um pouquinho sobre essa parábola do semeador. E são condições assim bastante importantes que a gente tem que prestar atenção, que às vezes a gente passa e não presta atenção. Então, nesse primeiro item aqui, ele fala que Jesus saiu de casa e tinha tanta gente ali naquela região que ele precisou se sentar num barco enquanto as pessoas estavam em pé ouvindo o que ele tinha que ouvir. E por que ele falava por parábolas? Porque a parábola é uma historinha e as pessoas não iam conseguir entender se não tivesse um elemento lúdico, se não tivesse uma aplicabilidade imediata daquela questão do Evangelho. Porque, na verdade, o que está querendo dizer a parábola do semeador? Que muitas pessoas vão escutar, que muitas pessoas vão ter contato, nem que seja por um contato meramente visual com a figura de Jesus, mas que serão pouquíssimas aquelas pessoas que vão ouvir e praticar e viver a lei do Cristo. De um certo ponto é fácil, mas de outro ela é difícil, porque a gente precisa se despir de todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, todo o nosso egoísmo e começar a abrir mão de si mesmo em prol desse amor divino, esse amor etéreo, esse amor ágape, como se coloca, Então, todos vão ter a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus. Todos vão ter a oportunidade de receber essa boa nova, de entender como é que funciona, a transformação e a nossa integração à lei divina. Mas pouquíssimas pessoas serão aquelas que vão viver isso, E aí, como é que Kardec coloca para nós espíritas? Ele diz assim, a parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há efetivamente para que esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto? Então vamos lembrar quantas guerras, quantas discussões, quantos conflitos, até mesmo hoje em dia, nessa polarização no mundo que a gente está vivendo. Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de só escutar a opinião do outro e entender que ela tem um ponto de vista e você tem um outro ponto de vista e continuam sendo amigos. Essas pessoas, elas vão ouvir os ensinamentos de Jesus e vai ser uma letra morta. Ou alguém acha que uma guerra deve ser cometida em nome de Jesus? Quem faz uma guerra em nome do Cristo é porque não entendeu nada o que ele falou, E aí ele continua assim, essa parábola encontra uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias de espíritos. Não é ela o símbolo
dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, por que apenas os veem como um objeto de curiosidade? Quantas pessoas a gente conhece que elas têm interesse em procurar até uma casa espírita, procurar uma outra religião, só pelo fenômeno em si, né? Não, eu quero ir até aquele local porque lá se incorpora espírito. Eu quero ir até tal local porque lá tem sessão de materialização, porque tem sessão de descarrego, porque lá vão tirar os espíritos ruins de mim. Então ela está indo ali só para matar a curiosidade, onde ela se questiona, será que tem alguma coisa mesmo além? E aí ele continua, né? Quantas são as pessoas do que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando-se somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que após ouvi-las continuam como antes, frios e indiferentes. Então, aquelas pessoas que vão às casas espíritas, né? Nós estamos falando das casas espíritas, mas isso acontece em todas as casas religiosas, né? Mas vamos focar aqui na nossa praia, né? Então, são pessoas que vão lá, olha, eu quero ver a comunicação do Dr. Bezerra, do Dr. Herman, do Dr. Enfim, qualquer outro médico espiritual. Acham lindo, olha que beleza, olha como o médium fala direito, mas o que está dizendo aquela mensagem, né? Na maioria das vezes, as mensagens espirituais, elas trabalham pelo quê? Pelo perdão, pela concórdia, por esse trabalho de reforma íntima que nós devemos fazer conosco. Mas escutar apenas aquilo, achar muito bonito e guardar no bolso, sair daquele momento ali, daquela reunião e ir embora como se nada tivesse acontecido, acontece com muita gente, né? E Kardec questiona isso. Aí a gente vai ver que já lá na época de Kardec era assim. Aí eles continuam lá. Dos que acham os conselhos muito bons e os admiram para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. Quantas vezes a gente cai na tentação de ouvir uma palestra, de ouvir um estudo e dizer assim, nossa, esse estudo cai perfeitamente para fulano de tal que tinha que estar escutando isso. Mas gente, quem está escutando? Não somos nós? Se o outro tivesse que estar escutando aquele estudo, ele estaria escutando. De alguma forma, os espíritos que os ajudam, seja o seu mentor espiritual, seja o seu anjo da guarda ou algum espírito familiar, eles utilizam, né, essas ferramentas para que a palavra do Senhor chegue até a pessoa. Então não é para a gente ficar pensando assim, fulano tinha que estar aqui, porque essa palestra foi perfeita para ele. Não, a palestra é para nós. O que está sendo falado ali que nos importa, que pode nos melhorar? Ou a gente acha que a gente já é bom em tudo e não precisa melhorar em nada? Se fosse assim, a gente não estaria na Terra, né? E por fim, ele pergunta, daqueles, enfim, para que essas instruções são com a semente caída em boa terra e que frutificam. Então, muitas vezes, no trato do dia a dia, a gente vai querer que a pessoa tenha uma resposta como a nossa, ou até melhor do que a nossa, né? Meu Deus, mas fulano é espírita, como é que você está fazendo isso, né? A gente escuta muito isso, eu escuto muito isso. Mas você é espírita, como é que você pode fazer isso ainda? As pessoas nos cobram muito. Mas aí a gente vai ter que entender que cada um está num degrau de evolução. Quando a gente pega lá a lei de progresso, a gente vê que Deus, ele cria o tempo todo, ele não para de criar. Ele não parando de criar, está cada um aqui, pelo menos na Terra, né? E com certeza em outros planetas aí pelo esse universo inteiro, mas aqui na Terra nós estamos compartilhando do mesmo tempo, né? Está todo mundo vivenciando 2020, seja encarnados, seja desencarnados, mas
a criação espiritual de cada um de nós foi muito diferente. Um pode ter sido criado há 10 bilhões de anos atrás, outro pode ter sido criado há 50 bilhões de anos atrás, outro há 100 milhões, a gente nunca vai saber. Mas o que isso importa? Importa que cada um vai ter uma maturidade especial para lidar com as coisas da vida. Então, por exemplo, eu vou pegar uma questão do nosso mundo aí que a gente está vivendo, né? A pandemia, né? A perda de pessoas amadas aí pela esse momento do mundo que nós estamos vivendo. Vão ter pessoas que vão entrar em profundo desespero, mas já vão ter outras pessoas que vão entender que isso faz parte da lei divina, que a pessoa simplesmente mudou de estado. Ela só perdeu o corpo, mas ela continua existindo, continua na sua caminhada evolutiva. Então, a maneira conforme a gente responde às questões, né, que a vida nos oferece, é que vai determinar como essa parábola, né, como essa semente, ela está frutificando dentro de nós. É fácil? Não, não é. Cada um vai ter um momento diferente para desabrochar essa semente do Evangelho em si. Mas a gente precisa entender essa diferença e não exigir do outro um movimento maior do que ele pode fazer, né? É muito comum as nossas avós lá, o pessoal mais antigo dizer, né? Cada um só pode dar aquilo que tem. E isso é a maior verdade. Eu não posso dar algo que eu ainda não tenho. Então, se essa palavra, né, se essa semente aqui do Evangelho ainda não frutificou dentro de mim, eu não posso dar mais do que isso. O máximo que eu posso fazer é falar, mas vai ser um discurso vazio. Eu tinha uma certa dificuldade de entender isso aqui. Até que um dia eu li um conto que está no livro Homens Notáveis. É uma psicografia de Leon Tolstói e Cirineia Maffei, a médium. Então é muito interessante, é daquela coleção do livro Mulheres Fascinantes, aí tem os Homens Notáveis. E nesse conto traz-se uma história da época lá de Jesus, né? Jesus já tinha sido crucificado e Pedro estava fazendo ali a casa do caminho, né? E em determinado momento, naquela época, os cristãos eram muito perseguidos, né? Tá aí a história lá descrita no livro Paulo e Estevão, também uma ótima dica de leitura aí nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Mas os judeus, eles eram perseguidos, né? Ainda mais os judeus que se filiavam aos cristãos. E tinha uma família judaica, porque naquela época tinha um conflito entre romanos, judeus, enfim, era uma brigalhada danada. E tinha uma família judaica que estava numa determinada cidade e o Império Romano chegou até aquela cidade e fez a dominação política ali pela força. Àquela altura, nessa família tinha uma jovem, né? E nesse processo de invasão, ela acabou sendo violentada por um grupo de soldados, por 3 soldados. E o centurião era o responsável pelas tropas, né, romanas. E o centurião, quando ficou sabendo daquela violência, ele quis imediatamente se desculpar com o pai da menina e punir os responsáveis pelaquela violência, né? Bom, ele foi lá, procurou o pai da moça e não o encontrou em casa. E aí foram dando indicações onde ele foi encontrar o senhor lá na casa do caminho com Pedro, né?
E aí ele ficou fascinado com aquela estrutura da Casa do Caminho, porque naquela época a gente não tinha como hoje já temos, né, um sistema de seguridade social, não tinha hospital público, se você ficasse doente você ia morrer sem ter médico para te atender, sem ter um lugar que te desse um pouso, né, para você descansar, você refazer. Então a vida era muito dura. E a Casa do Caminho, ela tinha a proposta de justamente dar, né, a todos esse tratamento digno, esse tratamento de fraternidade, porque foi isso que Jesus veio pregar para a gente, né? Nós somos irmãos, então precisamos cuidar uns dos outros. E aí, quando ele chegou lá, ele conhece Pedro, se fascina pela figura de Pedro, e ele conta a situação, encontra o pai da moça, pede perdão, né? E ele quer castigar os 3 soldados que fizeram aquela violência lá com a menina, né? E ele vai conversar com Pedro. E aí o Pedro, antigamente os castigos eles eram muito violentos, né? Mas ao invés ele pede a opinião do Pedro, ao invés dele dar a opinião de um castigo violento, como achicotamento e etc., prisão e tal, Pedro indica que eles façam trabalhos lá para a Casa do Caminho. Então eles começam a ajeitar uma alvenaria, cuidar dos doentes, né? Ter que dar comida na boca daqueles que não podiam se alimentar com o próprio braço. E isso para eles era uma punição maior ainda, né? Porque passar pela prisão para eles até era mais honroso do que cuidar de pobres e doentes. E aí o tempo vai passando, ele estabelece um prazo lá para esse castigo, e ao final desse castigo ele vai lá conversar com Pedro, e aí ele vê, né, nos 3 mudanças. Então os 3 tiveram contato com Pedro e, claro, com as pregações evangélicas, com a palavra de Jesus, sendo que o primeiro se encantou e se tornou cristão, se arrependeu do ato e se envolveu com aquela atmosfera da Casa do Caminho, se torna cristão e mesmo acabando o castigo dele, na verdade não foi um castigo, foi uma situação que ele se integrou, se achou, né? E dali ele se converte e fica até o fim da vida ali com a ideia cristã, né? O outro, ele respeitou aquele momento que ele passou, mas acabou o castigo, ele se reintegrou às tropas romanas, mas já começa a ver a vida um pouco diferente. E aí Pedro fala que ele só deve despertar mais adiante, quando ele for mais velho. E um terceiro achou aquele castigo extremamente penoso, foi realmente um castigo, e Pedro diz ao centurião que ele só vai despertar dali a 2 ou 3 vidas, né? Então, o exemplo dessa situação é muito própria aqui à parábola do semeador. A gente está estudando pelo menos há 2000 anos essa história, e muitas vezes para nós é só agora, 2000 anos depois, que está acendendo dentro de nós a realidade dessas verdades divinas, né? E é só agora que está começando a brotar em nós essa sementinha. Para outros, essa semente ainda vai demorar algumas encarnações para ela desenvolver. E para outros, as dores da vida vão fazer com que ela desenvolva. Então cada um tem um tempo, e a gente não pode exigir do outro um comportamento que ele não pode dar, mas ao mesmo tempo o compromisso tem que ser conosco. Em que estágio eu me encontro? É isso que a gente deve se perguntar. Como as palavras de Jesus estão batendo dentro do meu coração? Eu estou fazendo aquilo que Jesus espera que eu fizesse? Porque Jesus nos conhece pelo nome, a cada um de nós. Nesse momento em que nós estamos sendo levados
a sermos testados nos nossos limites, né? E não é só uma luta individual, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos enfrentando a pandemia, todos nós estamos tendo perdas de pessoas, ou pela doença ou outras doenças, mas assim, sejam mais próximas ou um pouco mais distantes, mas todo mundo está sofrendo com essa questão. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com a palavra de Jesus, com a vivência? Qual vai ser a minha resposta? Como está a minha fé? Então, a doutrina espírita, meus amigos, ela é uma doutrina muito reveladora, ela é considerada a terceira revelação, não porque ela traz ideias diferentes, não, mas porque ela nos dá autonomia para pensarmos e para a gente perceber que se o conhecimento e a transformação não partir de dentro da gente, nada vai adiantar. Então nós temos que ter um compromisso conosco. Nós precisamos quebrar os nossos limites. Essas limitações são nossas, não é do outro. Então a gente precisa se olhar, se autoconhecer e saber que Deus nunca nos abandona. Por mais difícil que possa estar sendo a prova, Deus nunca nos abandona e nos ama profundamente. Nós somos seus filhos queridos. Jesus nos conhece pelo nome. Então que nós possamos usar os recursos da prece, os recursos da leitura, de um atendimento fraterno, para que a gente possa saber lidar com as lutas que chegam à nossa vida, né? Porque tudo que chega para nós é porque nós temos condição de resolver. Então, meus irmãos, que nós fiquemos aqui com esse voto, né, de confiança de Jesus em nós, porque, como dizia nosso querido Leon Denis, nós fomos criados por amor e para amar. E a nossa caminhada é sempre mais para o alto. Então, que nós possamos fazer essas sementinhas da parábola do semeador frutificarem em belíssimas árvores com muitos frutos e que possamos, de fato, estabelecer o reino dos céus em nossos corações e na sociedade. Então, com essas palavras, nós vamos à nossa prece final, né? Elevando os nossos pensamentos e pedindo a Jesus que Ele nos ampare, nos sustente, nos dê forças, envolva os nossos lares, permita que essa energia salutar, essa energia vibrante do amor de Deus possa envolver a todos os nossos corações, os corações dos nossos entes queridos e amados e todo o planeta. Que o nosso planeta seja envolvido numa profunda energia de amor e de paz. Que assim possa ser, graças a Deus. Uma boa noite a todos, com Jesus no coração.